Obrigado pela presença de vocês não terem ficado com medo do defunto. Estamos aqui já? Estamos. Bem-vindos, meus irmãos aí do Facebook. Que alegria, que carinho. Estava com saudade de vocês. Bem-vindos, meus irmãos no Facebook. Deixa eu voltar do YouTube. Deixa eu voltar aqui para o Facebook. Um beijo para o pessoal lá em Belém do Pará. Muito obrigado pelo tucupi, pelos alimentos. Obrigado por tudo. Beijo para todos vocês, tá bom? Olha, o tema da nossa mensagem é tirando a lei e estabelecendo a graça. Vamos ouvir o que disse, vamos ler e também ouvir, né? Hebreus, a epístola, acreditamos que seja Paulo, não temos certeza, tá bom? Aos Hebreus, no capítulo 4, capítulo 10, do versículo 4, vamos ler até o 9. Disse assim o escritor dos Hebreus: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formastes. 6. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e obrações pelo pecado, e nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora olha, leia. Remove o primeiro, a lei, para estabelecer o segundo pacto, a graça. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor, eu creio que este é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Creio também que a nossa mente de Cristo está ativada para receber a sabedoria que vem do alto. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos conheceu, senão eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas nós fomos chamados para confundir os que são. Nós fomos chamados como loucos, mas somos sábios. Estamos aqui para receber a tua palavra, esta palavra viva e eficaz. Eu te peço que tu me uses esta noite, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pela internet reunido diga amém. Meu amado, o escritor aos Hebreus, e ele está escrevendo aos Hebreus. Então, se ele está escrevendo aos Hebreus, significa que ele tinha um intuito. Os hebreus ainda iam ao templo, os hebreus ainda ofereciam sacrifícios, os hebreus ainda tinham alguns costumes da lei. E Paulo, acreditamos que seja Paulo, estava tentando mostrar a superioridade do evangelho da graça de Deus diante da inferioridade da antiga aliança que os hebreus ainda viviam. Quando Paulo escreveu esta epístola, a antiga aliança ainda era praticada. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Paulo escreveu essa epístola e o templo que eles levavam, que tinha um sacerdote, que tinha os sacrifícios, ainda está de pé, ainda está em vigência. Então Paulo diz, depois desta leitura que nós fizemos aqui, diz que o Espírito de Cristo disse: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Agora, para que esta vontade viesse a ser concretizada, o que é que precisava fazer? Remove o primeiro, está falando da antiga aliança, para estabelecer o segundo. Retira o primeiro pacto, retira a velha aliança com as suas abluções, e só assim seria estabelecido o segundo pacto. Meus amados, quando Paulo escreveu as suas epístolas, e foram 14, os pactos ainda estavam se cruzando. Paulo escreveu as suas epístolas debaixo de um cruzamento pactual. A lei aqui ainda vigorava fisicamente. Espiritualmente, ela já não tinha força para nada, por causa do sacrifício oferecido na cruz. Mas por causa da presença do templo, dos sacerdotes e dos sacrifícios que ainda se ofereciam, os pactos estavam ainda cruzando. E era a missão de Paulo, na primeira era cristã, tirar a lei de Moisés para que a graça de Deus fosse estabelecida. Então olha o que Paulo disse em Atos capítulo 21, versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram com ele. 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem-vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Olha, a lei ainda vigorava. Cristo morreu, ressuscitou, Paulo já tinha ido ao terceiro céus, mas a lei física ainda estava em vigor. Eles eram ainda zelosos da lei. E ele disse: milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. 21. E foram informados a teu respeito, a respeito de Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Olha o ensino de Paulo. Ensinar as pessoas, ensinar a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não deve circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Então esta era a missão de Paulo, naqueles dias em que o Novo Testamento estava se desenvolvendo por meio da mão de Paulo, e o antigo pacto tinha que desaparecer. Então, o ensino de Paulo não era para que as pessoas praticassem a lei. O ensino de Paulo era que as pessoas se apostatassem de Moisés. As igrejas ensinam você a praticar a lei, a andar igual Moisés. Ora, quando você chega num local que nós chamávamos de igreja, e hoje você identifica como sinagoga, a primeira coisa que tem é uma bandeira de Israel, candelabro, óleo, mirra, sacerdote. Olha, mas é para apostatar ou para andar junto? É para apostatar. É para remover o que é lei, é para tirar o que é antigo pacto e deixar estabelecido a graça. Então era esta luta deste homem, porque o espírito que estava em Paulo era um espírito de revelação, um espírito da graça. Então, não se estabelece graça deixando lei, misturando os pactos. Se eu misturar os pactos, eu manobro.
Porque eu vou lá, tiro alguma coisa da lei de Moisés, e ao invés de eu te separar de Moisés, de te apostatar de Moisés, eu deixo Moisés andando na tua mente, eu deixo Moisés andando na tua vida, e lá pelas tantas você já começa a jejuar, a dar dízimo, a fazer votos. Tudo isto aqui é Moisés. Não é para andar com Moisés, é para andar ou para se separar, para se distanciar, para se apostatar? É para se apostatar. Depois ele diz, dizendo-lhes, olha o que Paulo dizia, hein? Dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei. Todos os cristãos que viveram no primeiro século, todos eles, até o ano 70, viveram debaixo da lei. Viveram num cruzamento de pactos. O templo ainda estava de pé. Então, quem estava lá ainda estava debaixo da influência da lei. Espiritualmente, a lei já não purificava, não salvava, não tinha influência nenhuma. Fisicamente, eles ainda iam no templo. Olha o que diz o versículo de número 22. Pasmem, que se há de se fazer, pois, disse Tiago a Paulo, certamente saberão da tua chegada. 23, faze portanto o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. É a lei em vigor, físico, a lei física. Versículo 24, toma-os, purifica-te com eles, faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz ao teu respeito. Olha como a lei manipula. Você está entendendo? Paulo chega lá e diz, vocês não podem andar segundo o costume da lei. Vocês têm que se apostatar de Moisés. Tiago chama Paulo no canto e diz, vem cá, Paulo. Calma aí, deixa esse negócio para lá, esse negócio de graça. Vamos fazer o seguinte, tem um montão de gente te ouvindo aí. É melhor você entrar lá dentro, se purificar com eles, fazer as despesas necessárias, que eram coisas segundo a lei, que Paulo dizia para não fazer. Raspe a tua cabeça. E saberão todos que não é verdade o que você diz. Saberão todos que a graça que você prega não deve ser assim, que eles vão continuar pregando a lei. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Você vê que a lei manipula. É por isso que Deus não quis lei entre os gentios. É por isso que a verdadeira igreja de Cristo não pode ter um fermento da lei, porque a lei é manipuladora. A lei vive do exterior. A lei vive de exaltação, de honrar a homens, de colocá-los nos pedestais. E eles, mas olha como é que se manipula, hein? E saberão que tu mesmo anda guardando a lei. Mas o chamado de Paulo era exatamente esse. Amado, a lei tinha que sair. A lei não pode, amados, ouça, a lei não pode estar dentro da igreja de Cristo. A lei, ela até prevalece na igreja do homem, no pagar o preço, na vida sacrificial. Nós somos gentios, o que rege a nossa vida é o sacrifício perfeito de Cristo. Não se deve sacrificar, não se deve pagar o preço, o mais alto preço pelas nossas vidas já foi pago. Qualquer tentativa sacrificial de fazer você se aperfeiçoar na carne é uma fraude, é negar a Cristo, é invalidar o seu sofrimento. Então, te fazer entender que nos dias dos apóstolos a lei ainda estava de pé, te faz entender o pano de fundo de uma mensagem que urge contra esse sistema. Porque olha como é que a lei vigorava. Hebreus capítulo 10, versículo 11. Olha só. Eu estou preparando a tua mente para aquilo que nós vamos falar. Ora, todo sacerdote se apresentou. Então, essa palavra aqui está no pretérito do presente. Então, quando Paulo está escrevendo aos Hebreus, havia sacerdócio
humano. Então, esta não é uma palavra para os dias de hoje, porque se apresenta. Então, nos dias de Paulo, está no pretérito do presente. Diz que naqueles dias que Paulo estava escrevendo as epístolas, havia sacerdócio. Ora, se havia sacerdócio, havia o templo, porque o sacerdócio se apresentava onde? No templo. Ora, se havia templo, havia dízimo. Ora, se havia dízimo, havia o restante da lei, porque quem cumpre um preceito da lei tem que cumprir todos. E quando é que a graça seria estabelecida? Quando saísse o sacerdócio, quando saísse o sacrifício, quando o templo caísse e parasse de vez toda a manipulação que a lei tem. Então ele diz, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. É assim que está aí o sacerdócio humano. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, que você passou de cadeira, o que você já fez de campanha, o que você já pecou e pagou o preço, já foi no monte, já fez jejum, já amarrou vela, já amarrou fita. Amado, eu acho que tem pessoas que já fizeram até cordão de vela preta e vermelha, assim, de vela que acendia, de tanto pecado que nunca saía. E quando você se deparou com a graça, você disse, não, meu amado, o pecado foi aniquilado, isto é uma obra da carne. Que as pessoas não dormem direito, porque a lei é cruel. Todo e qualquer legalismo deve ser retirado da igreja de Cristo. Todo o legalismo, toda. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 4, versículo de número 13 ao 15, olha só. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça do sacrifício, das obras, mediante a justiça da fé. Depois ele diz no versículo 14, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, olha como é que a nomenclatura que Paulo dá a quem vive debaixo de Moisés, dos preceitos da lei. Se os da lei. Uma palavra meio pejorativa, né? Os da lei. Se ele pôde falar os da lei, eu digo os da graça. Nós somos os da graça. Não, amado, não pode haver legalismo. Porque quando eu falo legalismo, alguns bonitinhos radicais dizem, vocês são legalistas, vocês se reúnem. Amado, se reunir não é legalismo, se reunir é ter comunhão e compromisso com as vidas. Quando eu falo legalismo, são os preceitos da lei cerimonial. Nós não somos contra a reunião, nós não somos contra ninguém. A nossa luta é doutrinal. Nós não somos contra aquele pastor lá, ou contra aquele lá. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nós não somos contra ninguém. Você pode morrer de jejum, eu não sou contra você. Eu sou contra esta prática que te aprisiona. É contra isto, o chamado é este. Remover o segundo e estabelecer o novo. Então ele diz, se os da lei é que são herdeiros, se os que são herdeiros da promessa é os que vivem debaixo de Moisés, pregou Paulo, a fé está anulada e a promessa está cancelada. Depois ele diz então no versículo de número 15, tem o 15? Tem. Porque a lei suscita paz. A lei suscita o quê? Ira. 2 pontos. Mas onde não há lei, também não há. Então, podemos dizer que aos da graça não há transgressão. Nós não somos transgressores, porque não há lei. Ora, venho eu com o meu carro numa avenida aqui no Rio de Janeiro, linha vermelha. Tem um sinal, ou uma placa, ou um radar dizendo 60 quilômetros. Se eu ultrapassar, eu transgredi a lei do trânsito. Correto? É assim? É assim. Ora,
Mês que vem o prefeito manda tirar a placa. Naquele mesmo lugar eu passo a 120. Eu transgredi o quê? Não há lei para mim. Cristo nos resgatou da lei. Nós não somos transgressores por nada. Esta não é uma reunião de transgressores ou pecadores. Esta é uma reunião de justificados por graça. A lei foi removida, não há lei aqui. E o sistema vem e diz assim: não, mas você não pode usar esse batom, você não pode ir para a praia. Uia, mas disseram porque minha mulher não podia fazer ginástica. E a minha esposa disse: por quê? Não é porque você é uma mulher de Deus, mas é porque você é mulher de Deus, mas é porque você não pode, é porque o diabo, é o capeta, é o Exu, é a pombagira. Não é nada disso, é que você vive debaixo da lei e isto te suscita ira quando você vê aqueles da graça vivendo a liberdade que há em Cristo Jesus. Ui, mas eles ficam para morrer. É que não há lei em nós. O antigo foi removido das nossas vidas. Estávamos cansados de prisão, de algemas. Nós não podíamos sentar do lado das nossas mulheres ou do marido dentro das chamadas sinagogas. Nós não podíamos sorrir, comer, beber. Não podíamos ir numa festa. Uia, comer então um caldo quinó. Vixe, maninha. Estávamos de legalismo até a alma, presos, sem vida. Alguns aqui, se não é interferência do Espírito Santo, meu amado, estas feridas seriam tão profundas que eu acho que já estavam até eternizadas. Mas é que a graça de Deus os alcançou. A lei foi tirada, foi removida, e a graça de Deus está estabelecida em mentes, na nossa vida e no nosso coração. Não temos que tirar a lei da nossa vida. Tudo o que for legalismo tem que sair. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 5, mostra o fermento brabo da lei. Isso aqui é um fermento peçonhento. E para tirar esse fermento, hoje em dia, como Paulo não está vivo, Deus está levantando encantadores de serpentes, meu amado. Sabe qual é o nome? Encantadores de serpentes, que eles são serpentes venenosas. E eles param. Cara, a pessoa fica igual aquele sapo cururu. E a serpente pronto para dar o bote no 13º, nas férias, no catador de latinha. Quem são víbora peçonhento, não escolhe não, filho. Catou latinha, dízimo também. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, eles têm mandamento de recolher de acordo com a graça os dízimos do povo. Os que recebem o sacerdócio da tribo de Levi. E a tribo de Judá pode receber dízimo? Nunca. Isto é fraude. Isto é se insurgir contra o eterno. Só quem poderia receber, só quem pode receber dízimos é quem era da tribo de Levi. E por isso Jesus de Nazaré nunca recebeu dízimo, porque ele era da tribo de Judá, ele não era da tribo de Levi, e por isso não há manipulação quando você remove o velho e estabelece essas verdades. Olha, eu conheço poucos pastores, e da maioria eu sou conhecido. Poucos eu vi da tribo de Levi. Ora, se não são da tribo de Levi, e por que tomam dízimo? Porque ainda não removeram o antigo para que o novo seja estabelecido.
Porque quando eles abrirem a revelação do Evangelho e os olhos forem iluminados, quando eles pedirem dízimo e as pessoas abrirem Hebreus capítulo 7, versículo 5 e perguntar: pastor, o senhor é da tribo de Levi, Zinfi? Porque tem que ser, está escrito, não. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, eles, os da tribo de Levi, não é da tribo de... E da tribo de Benjamim? Pode? Não pode. Tem que ser da tribo... E da tribo do Brasil? Da tribo do Brasil também não pode. Aí é a tribo que mais toma dízimo, hein? Você quer ver uma tribo que mais... Meu amado... Você tinha que ver no aeroporto a pompa. Eu falei, será que esse cara vai pegar avião comercial? E eles passam assim, sabe? Você vê aquelas ovelhas, sabe, sofridas carregando a mala deles. Eles passam assim, sabe? Eu digo, esse cara deve ser da tribo de Levi. Mas nós estamos aqui sendo levantados, eu digo nós, porque tu é porta-voz desse evangelho. E uma vez que ele entrou na tua mente, tu não consegue ouvir mais nada diferente, porque essas são verdades reveladoras. E diz que eles têm o direito, eles têm o mandamento, e de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, dos judeus. Nós não somos judeus. Então isto é um fermento que tem que ser removido do seio da igreja, para que a verdadeira igreja de Cristo floresça, cresça. Mas o que tem que crescer é a igreja vida, não a igreja organização cujos seus líderes se alimentam da lã e da gordura e tem viagem paga para Israel, para a Polônia, para a Amazônia. Isso tem que acabar, meu amado. Depois ele diz no versículo de número 6: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, está falando de Melquisedeque, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Versículo 7. Evidentemente, é claro, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. 8. Aliás, agora. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Look for me. Aí eles pegam isso aqui e aprontam para esse aqui e aqui, ó. Eles pegam isso aqui e dizem, olha o que Paulo está falando, aqui quem recebe dízimo. Mas esse aqui é no ano em que Paulo escreveu, falando lá com os hebreus. Por quê? Porque nesse tempo, como havia sacerdote, lembra do começo que eu estava preparando a tua mente? Como havia o templo, como havia o sacerdócio, como havia os votos que Paulo mesmo fez enquanto escrevia, havia também o dízimo. Então aqui, disse Paulo, nesse momento, na época que eu estou escrevendo para vocês, são homens que recebem dízimo. E quem era? E quem era que recebia? O sacerdote levítico. Ali, porém, disse Paulo, ali não é ali na esquina, ali foi no encontro que Abraão teve com Melquisedeque há anos atrás. Aquele de que se testifica que vive. Depois do versículo 9 ele diz então, olha lá, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo. Amados, quem é que recebe dízimo? É um pastor brasileiro ou é a tribo de Levi? Levi. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Agora aqui está a revelação e quem não entenda. O que Abraão estava fazendo, dando dízimo a Melquisedeque? Estava representando o povo da graça ou estava representando a tribo de Levi? E por que Abraão fez isso? E pourquoi, em francês, e pourquoi?
Olha o que diz o 10, olha o que diz o 10. Porque aquele, Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, Abraão. Quando Melquisedeque viu Abraão, ele estava, na verdade, pegando Abraão para representar Levi. Por quê? Porque Levi e a sua tribo não tinham nascido ainda. E o Senhor descobre isso como? Com o coração aberto, com vontade de mostrar a verdade, porque eu não quero viver de manipulação, eu não quero enganar você, eu respeito você, eu tenho temor de Deus, e o que eu prego está registrado nas epístolas de Paulo, só que eu não prego como história de carochinha, só que eu não prego isto como receita. Os meus olhos foram iluminados para te fazer entender que nós temos que remover o velho, para que o novo seja estabelecido. A graça só reinará nos corações quando ensinarmos essas verdades. Ora, se Cristo pôs fim à lei, como é que eu vou continuar na lei se a palavra diz que o dízimo é de acordo com a lei? Cristo pôs fim à lei, é isso mesmo? Romanos 10:4. Pois ou não foi, meu amado? Não corre não, meu amado. Coloca aí, Romanos. Ah, tá aí. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é a continuação da lei. É a continuação da lei ou é o fim da lei? Diga, é o fim da lei. Ué, o fim quer dizer o quê? Acabou. Ora, meu amado, se ele pôs fim à lei, eu continuo fazendo a lei, eu sou um transgressor. Olha o que Paulo explicou em Gálatas capítulo 2, versículo 18 e 19. Já estamos acabando, olha aí. É, meu amado, tiroteio aí na cidade. Porque, meu amado, olha, eu gostaria muito que você entendesse isso aqui, olha só. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ora, meu amado, Cristo pôs fim à lei. Eu venho aqui e coloco a lei de volta. Então eu constituo a mim mesmo transgressor e coloco vocês debaixo de transgressão. Ora, se mudou o sacerdócio, mudou os pactos, como é que eu continuo com o sacerdócio levítico tomando dinheiro das pessoas? Ora, eu constituo a mim mesmo um transgressor. Depois ele diz então no versículo 19, tem 19? Porque eu, mediante a própria lei, estou vivinho para a lei. Ah, tá. E esse envelope do dízimo aí no teu bolso é o quê, hein? Meu amado, eu não acredito, eu não sei aonde eu estava que eu não li essas coisas antes. Por que essa palavra não me encontrou quando eu recebi a minha indenização? Eu com 26 anos, recebi tantos cruzeiros, por que eu não li isto, meu amado? Estava hoje com uma poupançazinha aí, de uns 100 e poucos reais, para tomar um açaí gostoso. Meu amado, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Meu amado, não. Eu já falei isso nos vídeos, eles vão me atacar, mas não tem problema, eu tenho a cara da riqueza, meu amado. Meu amado, morto fala, meu amado. Não, morto fala. Meu amado, se você for no cemitério da sua cidade aí pela internet, bater lá no... não sei nem o nome direito, me desculpa, tá? O quê? Se você bater no túmulo lá e falar assim, morto, você quer picanha ou você quer ovo frito? O morto vai escolher o quê? Morto não escolhe, gente. Meu amado, se eu estou morto para a lei, tudo o que for da lei, eu estou assim, mortinho. Dízimo, estou morto, meu irmão. Dízimo, então. Aí é que eu nem ressuscito. Meu amado, batismo na água, estou morto. Para a lei, tu... Ah, e teve uma irmã que disse assim,
Ué, mas o que que tem? Eu só fui lá visitar, era a Santa Ceia. Minha amada, morto visita, filha. Não visita. Morto está morto, gente. Paulo disse, eu mediante a própria lei que Paulo se refere, era o corpo de Jesus de Nazaré que nos matou para a lei. Morri para a lei. Agora, se morre para a lei, com que fim? Com que fim? Vamos ler. Não é jogo de palavra, é revelação do Evangelho. Eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Segura aqui no ponto. Então, se eu estou vivo na lei, eu estou morto para Deus. Eu morri para a lei para viver para Deus. Se eu estou na lei, eu estou edificando aquilo que eu destruí. Diante de Deus eu estou morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Anula-se a fé e cancela-se a promessa. A pessoa vive debaixo da sua própria sorte. Depois ele diz, eu estou crucificado com Cristo. E no versículo 20, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive no monte. Cristo vive na igreja, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas isso é muito prático entre nós, isso é muito fácil de se entender. Mas o que para você é fácil de entender, existe milhões de pessoas aonde esse vídeo vai chegar, em que elas não vão entender bulufas, porque a lei os cegou, a mente está cauterizada, elas dizem, tem que dar sim, está escrito aqui, está escrito, mas é na lei. E o pastor me disse, eu agora vou pegar o senhor, olha o que está escrito aqui em Deuteronômio. Mas Deuteronômio é a lei, pastor. É o que? A lei? Então você é um homem sem lei? Não, pastor, eu não sou um homem sem lei. A lei que se fala aqui é a lei cerimonial, que foi abolida na cruz do Calvário. Eu não vivo sem lei, eu obedeço a lei do meu país, mas a lei aqui é outra. Não adianta me levar para Deuteronômio, para Levítico, para Êxodo, para as práticas judaicas. Nós somos gentios, somos livres em Cristo. E eu mostrei a ele então o versículo 21. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então Cristo morreu em vão. Para a maioria das pessoas, Cristo não valeu de nada. Cristo morreu em vão. E esta mensagem tem que arder no coração das pessoas. Essa mensagem tem que entrar na vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, e fazê-las entender que não se devem anular a graça de Deus se justificando na lei. Quem está debaixo da lei, pregou Paulo, está debaixo da maldição. Quem está debaixo da lei está suscitando ira. Quem está debaixo da lei está com a fé anulada e a promessa cancelada. E nós temos um chamado a viver o melhor de Deus quando nós vivemos a verdadeira essência do Evangelho. E Paulo explica isso como mestre em Gálatas capítulo 4, versículo de número 21. Olha lá. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei. Você sabe que tem gente que quer estar debaixo da lei. Eu vou atualizar esse software. Tem pessoas que gostam, sabe? Eu conheci uma senhora, ela entendeu muito bem, mas ela sentia falta. Meu amado, existem pessoas que não nasceram para a liberdade. Infelizmente. Existem pessoas que nasceram para ser escrava, gostam de ser humilhada, quanto mais sacrifício melhor. Tem pessoas que gostam daqueles movimentos, daqueles enganos, daquela operação do erro. Olha aí que Deus mandou lhe dizer. Tem pessoas que amam isto. Assim como você ama o Evangelho da graça de Deus.
E Paulo disse: dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. 24. Estas coisas, disse Paulo, e digo eu, são alegóricas, porque estas mulheres, na verdade, são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Esta é a primeira mulher, Agar, é a lei de Moisés. Gera filhos para a escravidão. Segunda-feira, culto de libertação. Terça, culto de doutrina. Quarta, culto das almas. Quinta, culto do demônio. Sexta, do capataz. Ah, meu amado. Foi Deus, revelou. Porque estas mulheres são 2 alianças. Existe 2 alianças? Existe. E eu estou aliançado com o quê? Você está aliançado com o quê? Com a lei ou com a graça? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Esta é Agar. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Por que Paulo falou a Jerusalém atual? Porque a Jerusalém atual, nos dias de Paulo, ainda estava sobre a influência da lei. E a luta de Paulo, que é a nossa luta, era remover o primeiro pacto para estabelecer o segundo. Paulo disse: se vocês estão debaixo de Agar, do antigo pacto, a Jerusalém atual, ela está em escravidão com os seus filhos. E você entra num lugar para celebrar a Cristo e todo mundo debaixo de uma escravidão legalista. Porque eu não acredito que uma pessoa disse assim: eu sou livre em Cristo, mas não posso ir no aniversário amanhã, que amanhã é culto de doutrina. Ué, mas você não pode ir? Não, senão Deus solta a mão de mim. Isso não é liberdade. Eu não acredito que uma pessoa que diga que é feliz e não pode cortar o cabelo. E aí Deus está tratando com o cabelo, coitado de mim. Se Deus tratar com o cabelo, eu estou frito, meu irmão, que eu não tenho nenhum. Mas isso é uma vida de escravidão. 40 graus, 3 calças compridas, porque vai que o anjo vem, essa que fura e rasga. Mas não é que o povo faz isso porque se ensina isso. A lei está em escravidão, não é sozinha, é com os seus filhos. Eles oferecem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Pois Paulo diz no versículo de número 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, é a graça de Deus, lá do alto, é de onde vêm as revelações, a qual é nossa mãe. Olha, versículo 27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que não estás de parto. É a igreja gentílica, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as que têm marido, que era Israel. 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. 29, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, Israel, com os seus filhos lá no Monte Sinai, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, os que nasceram da graça de Deus, assim também agora, disse Paulo. 30, contudo, o que é que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, a lei e as suas obras,
porque de modo algum o filho da escrava, os da lei, será herdeiro conosco, que somos da livre. O que é que tem que fazer? Remover a lei e deixar só a graça. Gente, mas isso é claro demais para mim. Enquanto eu andar com a escrava, eu não sou herdeiro, nem eles comigo. Primeiro que eu sou herdeiro, não vivo feliz. Meu amado, mas eu não vivia feliz, mas de maneira nenhuma. E a mulher queria me beijar, eu dizia que não podia, que eu vou pregar e que eu sou um homem muito santo. E a mulher botava um batom lilás, eu não queria beijo, coisa nenhuma, sai de ré. E a mulher botava o perfume da cachemire, porque eu dizia, tens demônio, amaldiçoa teu Deus e morre, amanhã é culto de doutrina. Porque é uma escravidão que se gera, é uma santidade exteriorizada, é uma vida de hipocrisia. Mas quando você é livre, quando a graça de Deus te revela as verdades do Evangelho, você começa a ver a vida com os outros olhos, você descansa em Deus, você descobre que você está perfeito no sacrifício de Cristo, feito uma vez por todas. E Paulo disse, da maneira que perseguia, o que nasceu segundo a carne perseguia segundo o Espírito. Assim também eles que vivem debaixo da lei com suas práticas, usando a carne, porque para praticar a lei tem que usar a carne. Você entende? Quando uma pessoa faz jejum, ela usa o Espírito ou usa a carne? Quando uma pessoa vai buscar a Deus no monte, ela vai buscar no Espírito ou vai na carne? Vai na carne. Então a lei precisa da carne do homem para realizações. A graça depende do Espírito Santo em nós para a conscientização que eu com os meus esforços não vou chegar a lugar nenhum, a não ser com uma vida de escravidão, de proibição, uma vida apagada, triste. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa que vai gerar um escândalo aqui pela internet. Grande parte das pessoas hoje não vem para uma vida em Cristo porque ela conhece um outro cristão escravo da lei. Porque eu não quero. Meu amado, eu quero ser um homem que transmita segurança. Eu quero ser um cristão em que as pessoas vejam prosperidade em mim. Eu quero que as pessoas vejam que eu sirvo um Deus bom, de amor. Eu não posso oferecer liberdade às pessoas sendo escravo. Eu não posso querer falar que um Deus é rico, sendo eu um miserável. Eu tenho que apresentar Deus para que as pessoas que não acreditem naquilo que eu prego como palavra, creiam no meu testemunho de vida. Como que uma pessoa quer dizer para mim que Deus é bom, se ela é má com ela mesma? Como uma pessoa quer que eu ande com ela em Cristo, se ela está separada de Cristo pelas obras da lei? Contudo, o que diz a Escritura? Vocês lançam fora a escrava e seu filho. Tudo o que for lei na sua vida, você tira da sua vida. Porque, de modo algum, o filho da escrava com que você está andando, será herdeiro com o filho da livre que é você. E eu quero terminar com uma expressão de Paulo em 1 de Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 6 e 7. Hoje é tiroteio, meu amado. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Não, mas lá a gente dá um dízimo só. Fermento da lei. Toda a massa está levedada. Não, mas a gente dá o dízimo segundo propõe no coração. Não pode dar dízimo segundo propõe no coração. Segundo propor no coração é uma contribuição voluntária. Ninguém pode te impor a nada. Dízimo tem aquela cobrança mensal com ameaça e terror psicológico. E a mais famosa delas é: o devorador vai na tua casa. Esse aqui é o terror do contra-cheque.
O cara já pega o contra-cheque lá mesmo no escurinho do cinema, na boca do caixa, mas ele já separa ali. Esse aqui é de Deus, isso aqui é sagrado. Sagrado nada, você está com medo é do devorador, que eles não te falaram, que chama-se um gafanhoto, e que não come dinheiro, come plantas, come folhas. Mas tem que remover isso, para estabelecer a graça na tua vida. E quando eles vierem com essa ameaça, você, show escrava, show lei, show dízimo, show batismo, show pão com suco. A graça dele nos basta ou não basta? Não basta ou não basta? Basta ou não basta, meu amado? Não, que se não bastar, eu taco água, meu amado. Se basta, basta. Paulo disse, isso aí que vocês vivem não é evangelho, não. Isso aí que vocês vivem é jactância. Vocês não sabem que um pouco de fermento neste pacto vai levedar toda a massa? Não, mas o que que tem? O que que tem? Só um pãozinho só. Nem um, nem dois, nem a metade, nem 100 gramas, nem 10 gramas, pão nenhum, nem farelo, nem farinha de rosca. Nada. Mas um pouquinho, nada, meu amado. Nada quer dizer o quê? Nada. Depois ele diz no versículo de número 7, acabou não, meu amado. Eu falei que eu já vou, mas não acabou não. Lançai fora o velho fermento. Remova, tira a escrava com seu filho, lançai fora. Ui, mas quando eu entendi isso, volta os 6, Miguel, senão eles vão ficar espertos. Volta os 6 aqui, uma coisa aí para mim. Meu amado, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo a me dizer, lança fora o fermento. Ui, mas no domingo de manhã eu esperei ser a ceia, que aqui a gente dava ceia, meu amado. Esperei o primeiro domingo de manhã, Miguel veio com uma gravata, marrom chocolate, todo bonitinho, preparou os alimentos, ele areava, tudo, minha esposa comprava suco da pérgola, meu irmão. Mas quando eu cheguei, eu preguei contra isso. Os olhos ficaram desse tamanho. Tinha uma senhora que gritava lá de trás, Satanás, queima ele, Exu Miranda. E ela se sacudiu para lá e saiu. Não toca no que é sagrado, homem, terra. Você está tocando no sangue do Cordeiro. Maldito, excomungado és tu. Nunca mais eu venho aqui. Eu me lembrei que Paulo disse, é bom que essas coisas se manifestem para que os sinceros sejam aprovados. Meu amado, eu tirei tudo que era lei. Aqui estava de lei até o teto, influenciado da onde eu tinha saído. Porque quando você sai de um lugar, você sai influenciado. Você é açougueiro. É mandado embora, abre um açougue, você é influenciado por aquilo lá. Eu saí do sistema, lá dava certo, eu abri também. E eu, nos irmãos, e toma lei. Aí quando tinha um louvor, os irmãos, Miguel foi vítima, Miguel está comigo desde a raiz. E o Miguel cantava, foi na cruz, foi na cruz. Chamei Miguel, falei, Miguel, foi, não será nunca mais. Se foi, foi. E ele gostava daquela, no dia da ceia, aquela que cantava assim, ele gostava, né? Miguel era engomadinho, Miguel ficava assim, alvo mais canela. Pastor, eu sou um pecador. Eu falei, cara, se é alvo mais canela, ou você é um pecador. Ou você é um pecador, ou você é alvo, cara. Coloca lá o 7, coloca o 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, vai ser imolado no primeiro domingo do mês. Já foi. Ora, se o Cordeiro Pascual já foi imolado, o que é que eu vou apresentar como pão aqui, como cordeiro? Se já foi. Foi ou não foi? Foi. E Paulo
Paulo identificou isso aqui como fermento, como massa velha. Paulo diz: tira, remove, estabelece a graça. O corpo agora não é mais um pedaço de pão. E ele não é mais cordeiro. 2 de Coríntios 3,17 diz que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há... Tem liberdade aí, tem liberdade aí, tem liberdade aí. Dá um glória a Deus, dá um aba, Pai. Diga aba, Pai. Que tem liberdade, meu amado. Que tem liberdade mesmo, vou usar um brinco com aquela argola grandona. Tomara que caia um raio, hein? Um brinco com argola grande, meu amado. Usa um brinco bacana desse aqui, de bolinha, de qualquer coisa. Lançai, meu amado, lançai fora o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato vocês são. Nós somos uma massa nova. Não se coloca fermento velho em massa nova. Se coloca asmos da sinceridade. É o que ele disse no versículo 8. Olha aí, olha aí, olha aí. Por isso, celebremos a festa. Meu irmão, isto aqui é uma festa racional, aonde os eleitos se encontram para se alegrar com as boas novas do Evangelho, num local sadio, saudável, aonde não há dedo em rixe, aonde não há condenação, aonde todos estão no mesmo espírito, guardando a unidade da fé, no vínculo da paz. Você está livre, aperfeiçoado, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Estás revestido de Cristo, em todas as coisas é mais do que vencedor. Celebre esta festa. Mas celebra ela não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Isso que Deus espera de mim, isso que Deus espera de você. E eu termino, digita aí, Miguel, em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 7. Vamos ler essa palavra que já foi citada. Leia, vamos ler. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 7. 17. Vocês me desculpam, 54 anos vou fazer agora, me desculpa. Se eles não me matar antes, né? Tenho medo não, meu amado, pode me matar, eu volto para casa, minha mulher tem aí um seguro de vida, deixei R$235 para ela. Ué, tá ruim? Tá ruim? Tem Bolsa Família. Acredito que não esteja tão ruim, né, mas... Ora, o Senhor é o Jesus de Nazaré. Ora, o Senhor é quem? E onde está o Espírito do Senhor, aqui há proibição. Há o quê? Liberdade. Pois ele diz no versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, porque o véu saiu, a lei de Moisés saiu. Hoje, nós não vemos pão e suco como corpo. Hoje, com os olhos desvendados, o corpo de Cristo, pregou Paulo, sois vós. O corpo de Cristo é a igreja e ele é o cabeça. Sabemos disso porque a presença do Espírito está em nós e temos essa liberdade. Ele disse: e com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados no jejum. Somos transformados no batismo das águas. Vai. Tinha um pastor assim, vai. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformados de glória em glória, na imagem dele. A minha transformação está no reflexo dele em mim pela sua palavra.
eu olho para cá e vejo o sacrifício perfeito de Cristo, e isso me transforma. Eu olho para os feitos da cruz, eu olho para a vida dele em mim. Eu acho, essa palavra é maravilhosa. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É aqui que nós estamos firmados. Agora sim, removeu o antigo e estabeleceu o segundo. Nós estamos em graça, vivemos em graça, aonde nenhuma condenação há. Está lá em 2 de Coríntios 8, eu vou ler o versículo 1 e 2 e vou deixar você dormir com essa palavra aí, tá bom? É um clássico entre nós, tá? Olha lá. Romanos, hoje eu estou mal, Fim de mês, meu amado, a mulher já pediu dinheiro. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não é estar numa igreja. Estar em Cristo Jesus é estar em graça. Se você está em Jesus de Nazaré, você está na lei. Se você está numa igreja, você está na lei. Se você defende placa, você está na lei. Se você defende homens, você está na lei. Quem está em Cristo Jesus não defende placas. Quem está em Cristo Jesus não tem rótulos. Quem está em Cristo Jesus não tem dogmas. Quem está em Cristo Jesus não paga dízimo, porque ele foi comprado por Cristo. Ele é propriedade exclusiva de Deus. Quem está em Cristo Jesus não pertence a si mesmo, é propriedade dele. Foi chamado por ele, pertence a ele. Quem está em Cristo Jesus não honra homens, porque se tem um palco para colocar para alguém, não é para Pedro, não é para Barnabé, não é para Paulo, não é para Geraldo. Se tem um local aqui em que deve se brilhar alguém, um palco, esse palco é para ele, porque tudo é para ele, por meio dele. Todas as coisas pertencem a ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós não estamos em uma denominação, nós não estamos em uma convenção, nós não estamos em uma igreja, nós somos a igreja, do qual o cabeça é Cristo. Nós estamos em Cristo, e sobre as nossas vidas e a nossa família nenhuma condenação há. E os que estão em Cristo Jesus digam: Abba, Pai. Dorme com essa aí, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrará. Duvido que eles têm peito de pregar isto. Nunca! Se pregar isto, você perde o medo. Se pregar isto, quem é que vai orar depois, quando acabar a reunião? Quem é que vai botar a mão sobre a cabeça dos pecadores? Quem é que vai lá no monte interceder pelos malditos? Quem é que vai consagrar a chave dos carros? Agora, se pregar isto, a honra não é de Geraldo, nem do presidente da igreja, nem da convenção. Se pregar isto, a honra e a glória será dele e sempre dele, porque a lei do Espírito da vida em Cristo já te livrou, já te livrou, já te livrou, já te livrou da lei, do pecado e da morte. Quem recebe isso aí? Quem recebe isso aí, meu amado? Quem recebe? Diga: eu recebo, eu creio e eu tomo posse. Livres da condenação do pecado e da morte. O pastor me disse assim: a hora que eu pegar o senhor na rua, eu te atropelo. Eu disse: mas por quê? Porque você prega heresia, cara. Olha, cara, eu não conheci ninguém que prega tanto heresia como você. Você viu o que você pregou em Romanos 8:2? Mas heresia, cara. Se você chama isso aqui, isso é lindo, cara.
Isto me tirou eu vivia preso, eu vivia com medo, eu vivia maldito, com medo de ficar. E que vocês diziam para mim: Jesus vai ficar e você vai ficar. Um dia eu dei uma topada na pedra, eu gritei um poxa bem alto na porta da igreja. Eles disseram: olha lá, carnal. Por que eu gritei um poxa? Mas ninguém grita poxa. E não dormi, e eu queria tanto ficar na igreja, o pastor não deixou eu tocar o birimbau, e eu desesperado: meu Deus, eu não sirvo para nada, eu sou um pobre pecador. O trono disse: você não, você eu te comprei com o meu sangue, eu te lavei com o lavar regenerador do Espírito Santo. A lei do Espírito da vida, do qual cobre a tua vida, já te livrou da lei do pecado e da morte. Diante de mim, tu és santo, inculpável e irrepreensível. Nada te separa do meu amor, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem nenhuma outra criatura na face da terra pode separar a minha igreja do meu amor. Eu recebo, eu creio, eu tomo posse, eu exalto, eu glorifico, eu digo obrigado. A lei do Espírito da vida fez isso em nós. Isso só é possível viver se remover o primeiro. Porque se remover o primeiro, aí entra condenação e morte. Se remover o primeiro, Moisés acusa. Se deixar o primeiro, entra condenação e morte. Se deixar o primeiro, Moisés acusa. Se deixar o primeiro, tem que pagar o dízimo. Se deixar o primeiro, tem que se batizar nas águas. Se deixar o primeiro, você tropeça e é condenado por todos. Mas se remover o primeiro, deixar o segundo, a graça cobre a tua vida. Em você ninguém toca. Cumprirá os teus dias. Vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nenhum mal te chegará a você. Tu és templo do Espírito Santo. Ele comprou você. Estás seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu recebo, eu creio, eu vivo assim. É assim, diga amém. Vamos aqui, Fabi.